Boa tarde, já estamos no ar com a edição do TVC News desta quarta-feira, dia 3 de dezembro. Faltam exatamente alguns dias, são pouquíssimos dias para Natal, 25 de dezembro. Para ser mais específico, faltam 22 dias para você receber aquele presente de Natal aqui em Balneário Camboriú. Uma decoração natalina deixa a cidade muito mais acolhedora, muito mais bonita e principalmente trazendo os turistas bem mais cedo. E aí depois, obviamente, temos a virada do ano, a virada mais desejada. Muita gente deseja testemunhar os fogos de artifício e passar a sua virada de ano aqui na beira das areias da Praia Central e também das nossas praias agrestes. Já estamos no ar também na Grande Florianópolis, muita gente com a intenção de estar na Ilha da Magia na virada de 2025 para 2026. Vou te convidar no início dessa tarde a conhecer o que é notícia no TVC News de hoje. CONTRAN retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para obter CNH. Equipe multiprofissional atuará junto à assistência social no programa Resgate à Vida BC. Finalizado o processo de estadualização do Hospital Ruth Cardoso. Concurso natalino deixa casas de Camboriú enfeitadas para o Natal. PEC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pode aumentar custos cartorários. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Não se fala em outra coisa nas rodas e também nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Todo mundo falando com relação a esse assunto, que é uma decisão do CONTRAN, que é com relação a deixar de exigir aquele teste que normalmente se faz através da aula, a aula na escola, na autoescola, lembra? Eu peguei, muitas aulas na autoescola, tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando também passou pela autoescola e aí lá aprendeu os preceitos e há uma análise, inclusive tem a intenção dessa decisão sobre a questão da exigência ou não da autoescola para tirar a CNH. Está conosco aqui na tela da TVC a Iomara Ribeiro, ela que é presidente da Associação de Trânsito de Santa Catarina, que congrega as autoescolas, o Centro de Treinamento de Formação de Condutores. Iomara, essa decisão ela já está valendo? Ainda falta alguma coisa para ela ser configurada? Boa tarde. Boa tarde, saúde a todos que nos acompanham aqui nos canais da TVC. Então, é importante a gente esclarecer esse fato e o que realmente está acontecendo. Ocorreu uma reunião no dia 1º do CONTRAN, no qual, de fato, a resolução foi aprovada, a resolução 1020, que altera o processo de formação de condutores. No entanto, é importante a gente esclarecer que isso ainda não foi publicado no Diário Oficial. Ou seja, essa resolução ela não está valendo ainda e apesar de já ter essa perspectiva dessa divulgação no Diário Oficial, mas também ela não tem como você dar plena eficácia para ela, até porque alguns DETRANs não conseguem cumprir essa resolução nos termos que ela está sendo proposta. Então, paralelo a isso, também estão ocorrendo algumas discussões a respeito, tanto na Câmara Federal, enfim, a questão de possibilidade de judicializar essa matéria também. Então, é importante que a gente esclareça para todos e que toda a população fique ciente disso, que ainda não está em vigor essa resolução e isso pode demorar, porque até a adaptação dos DETRANs, alguns DETRANs já se manifestaram pedindo prazo. O DETRAN de Santa Catarina já colocou preocupação nesse sentido, já esclareceu em nota a respeito dessa situação e que também não tem condições hoje de cumprir esses requisitos dessa nova resolução. Então, a gente acredita que, mesmo sendo publicada, essa resolução ainda vai demandar algum tempo até ela começar a ser válida nos estados ainda, Tá, então para quem está em casa nos assistindo, não tem nada a ver, é uma decisão, mas ela precisa ser oficializada para então valer. Do contrário, quem está na autoescola continua seguindo o processo natural, principalmente aqui no estado de Santa Catarina? Exatamente. Quem está fazendo o seu processo de habilitação tem que continuar da mesma forma
como está previsto na resolução 789 hoje, que é a resolução que regulamenta o processo de habilitação. Então, muitas pessoas já procuraram o CFC para fazer a solicitação de reembolso de valor, para fazer menos aulas. Não existe essa possibilidade hoje, tá? E talvez não exista daqui a um ano, porque até começar a ser praticado os termos dessa resolução, demanda muito tempo. Então, se você está fazendo o seu processo, segue a orientação do Centro de Formação de Condutores, da autoescola, dá continuidade no seu processo, e também aqueles que buscam dar início nesse processo, não aguardem, porque a gente já vem falando isso há alguns meses. O pessoal, quando saiu essas primeiras matérias na mídia, o ministro divulgou de uma forma como se já fosse iniciado imediato. E de lá para cá já foram 4, 5 meses. Então, isso pode demorar muito tempo ainda, até porque é uma discussão muito ampla, é um processo que ele precisa ser debatido, apesar de já ter essa aprovação da resolução, nós tivemos isso no governo passado, a resolução chegou a ser aprovada, enfim, chegou a ter essa discussão no CONTRAN e não houve mudança nenhuma. Então, agora, da mesma forma, a gente orienta toda a população, quem tiver interesse em iniciar o processo, quem está com o processo em andamento, dá continuidade no seu centro de formação de condutores. Tá. Ô, Iomara, existe uma movimentação nacional, por exemplo, nós temos você, que é da associação, a presidente da Associação de Trânsito aqui de Santa Catarina, mas tem em outros estados. Existe uma comunicação entre as associações? Existe um movimento para tentar sustar essa resolução do CONTRAN? De fato, existe. Nós estamos trabalhando junto com as associações dos outros estados, junto com a federação, os sindicatos, o instituto, as entidades desse segmento estão trabalhando de forma conjunta. Na semana passada nós fizemos uma manifestação pacífica em Brasília e nós estamos com várias tratativas também na Câmara Federal. O que nós queremos, o que é importante que toda a população entenda. Nós queremos, sim, uma CNH mais barata, mais acessível, mas nós entendemos que, para isso, não precisa precarizar a educação para o trânsito. Até porque o cidadão, ele só tem acesso à educação para o trânsito através do Centro de Formação de Condutores. Então, o que nós queremos? Nós queremos levar essa discussão para a Câmara Federal, porque são os deputados eleitos pelo povo de forma legítima que tem capacidade para discutir essa matéria, porque a gente entende que isso não pode ser uma decisão unilateral, autoritária, uma medida através de uma canetada de um ministro. A gente entende que tem que ser feita uma discussão muito mais ampla a respeito disso, até porque o ministro não menciona que ele vai mexer na taxa dos Detrans dos estados. E se ele não fizer isso, não tem como aplicar a redução de valores que ele propõe. Por exemplo, no estado do ministro, a habilitação custa R$ 2.400. Ele fala que vai reduzir em 80% o custo. É impossível, porque R$ 1.100 no estado dele corresponde a taxas do Detran, que ele não vai mexer. Então, não tem como chegar a essa redução, até porque, por mais que seja um instrutor autônomo, por mais que seja uma outra pessoa vai fazer online, enfim, mas vai ter o custo nas aulas práticas ali na questão dos exames, então não vai ter essa redução que o ministro está propondo. Então, hoje, as autoescolas elas seguem um regramento federal e obedecem às resoluções do CONTRAN, o Código de Trânsito, e existe uma série de exigências. Seria muito mais fácil organizar isso com o setor sem precarizar a educação e você rever todo o processo de habilitação para fazer a redução de custo, ao invés de fazer dessa forma como ele vem sendo feito. Inclusive, nós temos proposta no Congresso de redução real do valor da habilitação, mexendo e reestruturando todo esse processo de habilitação. E também nós já estamos trabalhando em cima de um PDL que visa sustar essa resolução do CONTRAN. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido. Existe, sim, um movimento nacional para a gente discutir isso na Câmara Federal. Tá certo. Iomara, muito obrigado pelas informações. Muita gente achando, não, agora vou largar tudo aí, não preciso mais continuar as minhas aulas na autoescola. E não é verdade. Você tem que continuar fazendo as suas aulas, fazendo o seu procedimento para poder
fazer as provas e adquirir a sua CNH. Caso contrário, você vai ficar sem a sua CNH. A gente vai acompanhar esse assunto porque é importante, até porque é uma cadeia muito grande que envolve as autoescolas. É muita gente, né? Não falo só em Santa Catarina, mas a nível de Brasil. Então, há uma preocupação muito grande com relação a esses profissionais. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Uma boa tarde e sucesso aí nessa empreitada junto aos deputados federais, que realmente são aqueles que podem mudar essa decisão, dessa resolução que ainda não é oficial. Muito obrigado. Perfeito, obrigada, Saul. Muito bem, obrigado. A gente faz o intervalo agora. Depois do intervalo, a equipe multiprofissional que vai atuar junto com a assistência social de Balneário Camboriú no programa Resgate à Vida. Já já a gente traz os detalhes sobre essa apresentação que aconteceu no início da semana. E também a finalização do processo de estadualização do Hospital Municipal Ruth Cardoso, que aconteceu ontem com a presença e assinatura do governador Jorginho Melo. Depois do intervalo.